O vídeo hoje é de desabafo mesmo, minha gente. Oi, eu sou Jaque Oliveira, uma psicóloga e também amante de livros, e esse daqui é o Lendo Sem Surtar, um canal que quase acabou. Vamos levar um papo sério aqui sobre motivações? Então, se você me acompanha aqui por esse canal, você sabe, vocês devem ter percebido que já tem aqui quase um mês que eu não... E eu estava dizendo para mim mesma que era por falta de tempo. E de certa forma era também. As demandas do consultório me ocupam bastante, né? Sem contar as outras partes da vida. Mas eu estava refletindo aqui sobre por que realmente eu não estava gravando mais e achei que antes de voltar a gravar conteúdos que são a proposta do canal, valia a pena a gente ter esse desabafo, esse papo sincerão aqui. Afinal de contas, o tempo ele precisa ser gerenciado, né, gente? Aquilo que a gente prioriza, a gente acaba encontrando o tempo sim. Mas eu percebi, nas minhas reflexões, que na verdade eu estava sendo capturada ali por uma desilusão. E essa reflexão foi tão boa que eu quis compartilhar aqui com vocês antes de voltar a gravar os conteúdos que realmente são a proposta do canal. Por quê? Quando eu percebi que eu estava um pouco desanimada para gravar vídeo, justamente por haver pouca interação aqui no canal. Eu me iludi muito, percebi que eu vinha me iludindo muito quando eu resolvi criar o canal. Por quê? Eu sou uma pessoa empolgada, gente. Quando eu tenho uma ideia, eu falo, uau, vamos colocar isso aqui para funcionar. Mas eu percebi também que o que eu queria de fato, na minha ilusão, era construir uma comunidade literária para interagir. Eu acho que todo leitor tem um pouco dessa sensação, né? De ler um livro e, nossa, eu quero trocar ideia com outras pessoas que leram, eu quero indicar esse livro para todo mundo se eu gostei, eu quero saber também o que as pessoas enxergaram nesse livro, se foi a mesma coisa que eu vi. E esse impulsionamento foi o que me deu vontade aqui de gravar o canal. Essa era a expectativa. Na realidade, eu me deparei com o quanto dá trabalho ter um canal aqui no YouTube, né? A gente, além do tempo de gravar, que isso aqui é a parte mais tranquila, né? Porque é uma conversa mesmo, e eu particularmente eu não tenho nenhum problema em sentar aqui, abrir a câmera e ficar aqui conversando com a câmera, eu fico à vontade. Então essa parte é até tranquila. A parte mais difícil depois é a edição mesmo, porque mesmo que o canal não seja, nossa, um monte de animações, quem já fez, quem já se propôs a trabalhar com vídeo, a editar em algum momento, sabe que isso aqui dá um tiquinho de trabalho. Mesmo que for, assim, o mínimo, só para cortar algumas partes, às vezes que você sente que ficou repetitivo, ou para otimizar o tempo, colocar uma figurinha boba aqui do lado, uma capa de livro. Essas menores edições gastam bastante tempo, muito trabalhoso. E para essa parte eu não tinha a menor noção ainda. Fui percebendo das outras vezes que gravei para o canal o quanto isso me exigia. Não só o gravar, mas essa parte de edição depois. Havia um esforço colocado nessa questão. E a tal da comunidade literária, que era que brilhava o meu olho, ela acabou não fluindo tanto. Aqui nos últimos vídeos que eu gravei, eu não contei aqui, hoje, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, eu não olhei qual é o número exato de vídeos que eu tenho no canal, não me lembro qual é o número, mas eu percebi que na maioria dos vídeos que eu fiz, as interações realmente foram muito pequenas ali, teve 2, 3 comentários, alguns vídeos com nenhum comentário. A sensação era realmente de ficar falando sozinha. E aqui, vejam bem, a minha desilusão não é nem sobre uau, eu vou me tornar um YouTube com 1 milhão de seguidores e vou ganhar dinheiro com isso. Não, gente. Cada um com as suas motivações, né? Eu entendo que algumas pessoas criam um canal aqui no YouTube para ter isso como uma renda extra a mais. Mas para mim, na verdade, o YouTube nunca foi um trabalho. Pelo contrário, eu gosto muito do meu trabalho com a clínica no consultório, mas os livros são uma paixão. Juntar as duas coisas, que é a proposta do Lendo Sem Surtar, né? Falar de livro, principalmente, mas também com essas pitadas de saúde mental e saúde emocional, para mim parecia o melhor dos dois mundos, né? Essa mistura. Levando conhecimento para você que está aí do outro lado sobre questões de saúde emocional, mas falando também sobre os livros, que é um assunto que eu adoro. Quando eu me flagrei
falando sozinha mesmo aqui, né? Trazendo algumas coisas nos vídeos e ninguém interagindo, isso me frustrou. E para mim um desabafo vir aqui também falar dessa minha frustração, mas ao mesmo tempo trazendo o quanto que isso foi bom de perceber. Porque a gente precisa às vezes parar e prestar atenção no que a gente está sentindo, até para entender o que a gente quer fazer com isso. Perceber o quanto isso estava me frustrando e por que eu não tinha mais vontade de gravar foi muito interessante para mim. Aqui a gente tem um princípio, inclusive, da psicologia que é muito recorrente. Se você que está aí me assistindo agora não tem consciência disso agindo na sua rotina, eu te convido a prestar atenção para você não cair da mesma forma como aconteceu comigo, que é a lei do menor esforço, né, gente? Dentro do nosso cérebro, a gente tem uma tendência que é biológica, que é isso que a gente chama da tendência, essa lei do menor esforço, na verdade. O nosso cérebro, ele aprendeu no decorrer da evolução que não se esforçar, na verdade, é uma coisa boa. Por quê? Porque preserva energia, favorece a nossa sobrevivência. A gente tem uma inclinação de querer gastar energia só com aquilo que produz reforço, recompensa, né? Se eu estou fazendo algo que me gasta energia e não produz recompensa, a tendência é querer parar de fazer mesmo. Às vezes isso é muito natural por ser uma questão da nossa evolução biológica. E eu percebi que isso estava rolando muito por aqui, com a questão do canal, né? Por que eu não tenho vontade, não estava com vontade de gravar vídeo nas últimas semanas? Fora a questão do tempo, é porque eu não estava sentindo que produzia o resultado que eu queria para mim. Eu queria uma comunidade literária trocando figurinha ali sobre os livros que eu estava falando, e eu me flagrei falando sozinha. Eita, né? É claro que isso ia dar um pouco de desmotivação em algum momento, gente. E aqui, quando eu trago isso, não é para chorar as pitangas, não. Pelo contrário. É muito mais para compartilhar com vocês, mais uma vez, que ter feito essa reflexão foi essencial para mim, para inclusive eu me perguntar depois, tá, mas então é isso, né? Será que ao fazer o canal eu estava buscando validação das outras pessoas sobre o que eu tô lendo? Ou será que o canal era muito mais para o outro do que para mim mesma? Refletir sobre tudo isso, sem deixar só que a lei do menor esforço tome essa decisão por mim, foi fundamental para estar aqui agora de novo tendo com você essa conversa. Por quê? O que eu descobri? Que sim, a lei do menor esforço, ela faz diferença, ela existe, ela nos domina se você não prestar atenção, mas será que a gente precisa ficar refém só disso? Será que é bom pra gente fazer apenas aquilo que envolve pouco esforço? E aí acho que as respostas são meio óbvias, né, gente? É claro que não. Se a gente fosse fazer, né, na nossa rotina, na nossa vida, só aquilo que tem pouco esforço, só aquilo que nos dá prazer imediato, a gente não ia fazer muito das coisas que são importantes, das coisas que a gente realmente quer e que fazem sentido. Percebendo isso, eu passei a pergunta seguinte, né? Faz sentido para mim ter um canal no YouTube? Aquilo que eu queria ali, que é construir essa comunidade literária, é uma coisa que eu ainda quero? É por mim ou é pela busca de validação? Né? E se você está aqui vendo esse vídeo, se você chegou até aqui, que o vídeo já tem uns minutinhos, já deixa aí no comentário, tá? O que você tá achando dessa conversa toda, que é justamente para não me deixar continuar falando sozinha aqui, tá? Valoriza aí o meu esforço de desabafar com vocês. Tá? Mas eu percebi, gente, eu tive vontade de voltar a gravar justamente porque eu percebi que a minha motivação ela está equilibrada. Tem uma parte que é uma motivação apenas sobre mim? Tem, porque eu amo falar de livro, né? Então, isso é importante, não vou negar que existe algo de estar aqui que é realmente sobre mim. Mas também existe uma parte que é de entrega do outro. Eu não preciso negar isso, pelo contrário. Uma coisa que eu sempre falo com os meus pacientes no consultório é que a gente tem que aprender a bancar os nossos desejos. A gente não pode ficar fingindo que não quer uma coisa que a gente quer, né? Então aqui eu também assumo esse desejo. É claro que eu quero sim que haja comentários nos vídeos. É claro que eu quero ainda construir a tal da comunidade literária, de trocar a figurinha que eu queria no início do canal. Tudo isso faz muito sentido. Mas eu percebi que essas motivações estão equilibradas justamente porque não havendo, né, enquanto não há essa comunidade literária ainda agindo e comentando aqui para validar o meu comportamento de gravar vídeo, ainda faz muito sentido para mim gravar.
Sabe por quê? Porque registrar é uma coisa que importa. Eu tenho um hábito meu, muito antes do canal, eu sempre tive hábito de fazer bullet journal, de registrar caderno de leitura, de fazer resenha do que eu tô lendo ali. E por quê? Eu acho que quando a gente, principalmente a gente que lê muito, né? A gente que lê com muita frequência, que tem esse hábito, às vezes a gente esquece mesmo do que leu, você lê um livro que você ama, daqui a pouco a gente não lembra direito o nome dos personagens, e tá tudo bem, né? Isso não é uma crítica. Mas eu percebi que, por mim, eu queria registrar mais as minhas leituras, né? Então, eu fico feliz de entregar alguma coisa aqui no canal pra ti. Se você tá vendo esse vídeo, se acrescentou alguma coisa pra você esse nosso papo hoje, que massa, eu vou ficar feliz de saber disso. Mas eu já estou feliz ao gravar porque foi uma decisão minha, né? Eu já estou feliz ao gravar porque está registrado aqui. Me faz bem saber que eu registro as minhas leituras e registro partes da minha vida. Se eu não conseguir o objetivo de construir uma comunidade literária por aqui, mas lá daqui a alguns anos eu tiver esse vídeo gravado para lembrar a mim mesma que eu banquei o meu desejo, isso me satisfaz. Se lá no futuro a minha filha, os meus futuros netos, que eu posso ter um dia, virem um vídeo desse e falavam, nossa, olha lá, minha avó leu esse livro. Olha, que ilusão lá no futuro, né? Que loucura. Mas isso me faz bem, imaginar que vai estar registrado por aqui. Então, quando eu digo motivação equilibrada, é muito sobre isso. É para você que está vendo esse vídeo, eu espero que agregue alguma coisa na tua vida, todas as coisas que eu compartilho aqui no canal, mas também é por mim, é uma escolha minha aqui de gravar. Não ter a validação do outro não significa que eu não posso querer, não significa que eu tenho que fazer só aquilo que agrada ao outro. A gente também precisa se agradar, né? E é por isso que eu vou continuar por aqui, minha gente. Seja falando com uma, duas, com 20 pessoas ou com quantas mais me encontrarem aqui no canal, eu vou estar gravando por aqui, estarei gravando por aqui, porque me faz bem, porque eu gosto, porque essa é a minha decisão, tá? E se esse papo todo fez algum sentido para você, deixa aqui nos comentários onde foi que você já viu, onde é que você já foi capturado por essa lei do menor esforço, e se você conseguiu fazer essa virada de chave, justamente de não deixar que essa lei capture, que faça você desistir das coisas que você realmente quer fazer. Se você quer fazer, às vezes o esforço ele vai valer a pena, mesmo que não seja tão imediato. Um beijo, boa semana para vocês.